Aquelas Duas, com Isabela Sais e Cora Ronay. Alô, alô, queridos ouvintes, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Começando mais uma edição do Aquelas Duas Podcast, comigo, Isabela Sais, e com ela, que voltou, Cora Ronay. Estava todo mundo com muita saudade. Como é que tá essa voz? Temos voz. Por incrível que pareça, eu tava morrendo de saudade, velhinha. Nós também. E eu fiquei sem voz, uma coisa que poucas vezes me acontece, mas essa gripe acabou com a minha garganta e doía pra falar. É, e eu não só doía pra pra falar, como saía aquela voz que não existia. Isso, gente, porque Uma da coisa primeira horrível. vez a Cora falou, olha, realmente não tenho condição. Da segunda vez ela falou, não, acho que dá. Aí a gente foi se falar, ela tava falando assim, eu falei, Cora, como assim dá? Eu sou muito Era otimista. muita vontade de fazer o podcast, era muita saudade. Eu falei, não, vai ter que ser só depois do carnaval. Mas aí se recuperou bem, agora tá Sim, tudo agora certo. Mas sabe o que é? Foi uma gripe horrenda, importada, porque eu fui visitar os meus meninos lá em Austin e quando eu cheguei estava todo mundo gripado, mas todo mundo gripado seriamente, assim, de ter ido ao hospital, tá com medicação, não sei o quê. O Joe tinha um concerto, meu neto, né, tinha um concerto da orquestra dele em San Antônio, no Texas, que fica a 2 horas de lá, e meio que teve que ser mandado para casa pela professora. E aí, como ele é rebelde, como ele tem 18 anos, que ele voltou. Né? No dia não seguinte, aceita as regras. No dia seguinte ele disse que ele estava ok, estava se sentindo bem, mas ele estava com 39 de febre, enfim. Mas o fato é que dentro desse mundo de gripe, eu acabei gripada também, né? Aí quando eu voltei para o Rio, eu ainda consegui fazer uma palestra na escola de magistratura. Não sei nem como. Não, eu estava muito bem. Isso é que é a coisa mais esquisita que foi de um dia para o outro. Eu vim maravilhosamente bem. Eu cheguei dos Estados Unidos. Na tarde da minha chegada, fui fazer palestra. Olha que ser forte, que heroína. Muito. No dia seguinte, eu não levantava mais da cama. Então você não chegou gripada. Você ficou gripada aqui. Eu fiquei gripada exatamente aqui. É aquele tempo. Foi né? exatamente aquele tempo. Aí, no dia seguinte, já não levantava da cama. E já passei a semana inteiramente fora de combate. Sim, mas temos então Corinha inteira aqui pra gente começar esse programa e matar a saudade. Vai ter muita. Como você diz, vai ter conversa pra mais de metro. Sim, com toda certeza. Então a gente começa conversando sobre o coronavírus. O coronavírus continua preocupando as autoridades do mundo todo. Até o momento, 2 casos já foram confirmados em São Paulo. Os infectados são brasileiros que estiveram recentemente na Itália e estão em isolamento domiciliar. E ainda há mais de 430 casos suspeitos no país. Segundo o último balanço da Organização Mundial da Saúde, quase 3.000 pessoas morreram por conta do coronavírus no mundo. A primeira manifestação da doença foi registrada em 31 de dezembro do ano passado, na China, epicentro do vírus. Agora, a Itália é o país mais atingido fora da Ásia. E quais são os impactos econômicos dessa situação? A OCDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, reduziu a previsão de crescimento da economia mundial em 2020 de 2,9% para 2,4%. O ministro da Economia da Itália, Roberto Gualtieri, anunciou que o país vai injetar mais de 3,5 bilhões de euros na economia local esta semana para tentar minimizar os impactos da doença. Por outro lado, a venda de produtos brasileiros para a China, Hong Kong e Macau cresceu mais de 20% em comparação com o mesmo mês do ano passado. De acordo com o Ministério da Economia, ainda não é possível saber se a crise gerada pelo coronavírus já produziu algum efeito nas exportações brasileiras. Cora, você participaria de um evento há, 2 semanas, 3 semanas, né? Que você estava 2 semanas viajando. Pois é, em Barcelona, que foi cancelado por conta do coronavírus, desse medo já do coronavírus, né? Foi o primeiro ponto de pânico do coronavírus que eu realmente vi, porque eu fui para os Estados Unidos para o evento da Samsung, o lançamento do S20, e lá mesmo já fiquei sabendo que provavelmente não iria ao ar o Mobile World Congress. Eu ia para esse encontro, né? Olha, é o maior encontro de telefonia móvel, de mobilidade do mundo. É uma feira que tem 120 mil visitantes. Barcelona fica com uma total lotação, assim, tipo, não tem mais um hotel, um quarto de hotel. Da última vez que eu quis ficar um dia a mais, para você ter uma ideia, o meu hotel queria cobrar 1.000 euros pela noite.
E eu consegui achar um Meu Airbnb. Deus. Ainda bem que você achou, né? Esse grau de lotação na cidade, para você ter uma ideia, esse grau de movimentação da economia. Tudo que é restaurante cheio, você não consegue fazer uma reserva, enfim, um pandemônio na cidade por conta dessa feira. Então, você imagina que isso deve ter um impacto enorme na economia da cidade. Agora já cancelaram o Salão do Automóvel, já cancelaram. Aí, na sequência, foram cancelando uma coisa atrás da outra. E agora eu tenho amigos que já estão com medo que as próprias Olimpíadas sejam canceladas. Pois é, porque eu li também uma matéria semana passada dizendo que eles estão pensando, o Comitê Olímpico Internacional está pensando no que fazer em relação às Olimpíadas. Se cancela, se não cancela, se toma medidas preventivas, enfim, alguma coisa vai ter que ser feita, né? Porque o vírus está se espalhando pelo mundo todo, cada vez mais países, né, estão apresentando casos confirmados do coronavírus, e a gente está vendo que é fácil, digamos assim, a contaminação. E o que estão dizendo, né, o que os infectologistas dizem, que a prevenção, de fato, que a gente tem que ter maior é em lavar as mãos, que é uma coisa tão simples, né? Mas que é pouco lavar a gente faz. sempre as mãos, só que a gente não lembra de fazer. Olha, eu me dei conta como a gente lava pouco as mãos quando eu comecei a ter aquário. Porque a toda hora eu ponho a mão no aquário para cortar uma planta, para mexer um pouco com o peixe. Eu sou aquela pessoa que chateia os peixes. Não tem jeito. Todo mundo diz que não deve chatear os peixes, mas eu ponho a mão, os peixes vêm, mordem minha mão, acho isso lindo, enfim. Então, ponho a mão no aquário. E aí, eu comecei a me dar conta que isso era perigosíssimo de fazer, porque o Blick, qualquer resquício que você tenha na mão de creme, de qualquer produto Pode que você matar pegou, os peixes, né? pode matar os peixes. Então, eu passei a lavar as mãos constantemente aqui em casa, que era uma coisa que eu não fazia. Você vai ao banheiro e lava as mãos, você está na cozinha, você lava as mãos. Mas entre esses períodos, você não lava, né? E eu desenvolvi esse hábito de volta e meia, quando, sabe, estou em pé, por que não ir lavar as mãos? Sim. Sabe? Então, lava as mãos, pronto. E eu acho, a gente até falou sobre o coronavírus na última semana que a gente se encontrou, antes de você ficar gripada, as pessoas, eu te falei que eu fiz uma viagem, quando eu vim de São Paulo para o Rio, que já tinha gente de máscara. Eu não encontrei, engraçado. Você não viu ninguém de máscara? Não, eu no evento lá em São Francisco, foi um evento enorme para 3.000 pessoas, eles estavam distribuindo as máscaras, mas assim, se tivesse 10% do pessoal com máscara, era muito. Praticamente não havia ninguém de máscara. Não vi ninguém de máscara no avião, não vi ninguém de máscara no aeroporto, a não ser aquele número normal de gente de máscara que você vê em geral orientais de máscara, sim, né? Isso é um sim. hábito deles, quando estão resfriados, usar máscara. Então, não vi nada que fugisse à normalidade. Sim, até por conta da poluição, né? Na China, Exatamente, muita gente usa máscara. No Vietnã e na Índia o pessoal usa por conta... Na Índia menos. Mas no Vietnã, como eles andam muito de moto, sim, e é muito poluído, eles põem muito aquela máscara para evitar... Quando eu estive em Pequim, eu realmente reparei nas pessoas nas ruas de Pequim, todas de máscara, por conta da poluição, porque é aquela coisa de você olhar para o céu e não ver o sol, porque tem uma camada de poluição ali que você acha que é nuvem, mas não é, né? Mas no caso do coronavírus, eu acho que cada vez mais pessoas estão começando a se precaver, a usar máscara, a lavar as mãos, que eu acho que não tem nada demais, eu acho que é isso mesmo, vamos embora lavar a mão, entendeu? No Japão é um hábito usar máscara, não só para evitar a poluição, mas, olha que coisa esquisita, para não precisar falar com os outros. Jura? Juro. É uma coisa muito esquisita. Acho que eu vou adotar essa máscara para não precisar falar com os outros de vez em quando aqui. Japonês, é uma coisa estudada, inclusive, pelos sociólogos e pelo pessoal que estuda isso, porque é que eles usam... Quer dizer, porque eles Mas é um sinal de que eu não quero falar isso? É um sinal de que eu não quero falar com ninguém. Entendi. Então você vê uma pessoa de máscara, então não vou nem dirigir a palavra a essa pessoa, porque ela não está afim de conversa. É um sinal de isolamento total. Muito bom. Esquisito, Quando eu né? chegar num lugar que eu não queira falar com ninguém, que eu não gosto de ninguém, eu vou de máscara. Agora, o próximo passo vai ser máscara de grife, né? Evidentemente, eu já estou vendo por aí um monte de máscara Louis Vuitton. Pois é. Máscara Gucci. Vai fazer parte do visual da do pessoa. Visual, né? Do estilo. Mas eu acho que, em relação à questão da economia, né, que a gente estava falando, você teve o evento cancelado lá em Barcelona. De fato, a gente está vendo no mundo inteiro questões econômicas relacionadas ao coronavírus. Olha, então, de fato, é algo que a gente tem que prestar atenção. A China é uma calamidade, porque há estudos que dizem que 1/3, esses estudos são sempre meio malucos, mas 1/3 dos pequenos negócios não vai sobreviver.
Pois é, olha Porque que loucura. são pequenas indústrias, pequenos restaurantes, pequenas fábricas de fundo de quintal, gente que emprega 10 pessoas, 15 pessoas. Essas pessoas não têm recursos para se manter enquanto está tudo parado. E está Pois é. tudo parado. Eu tenho um amigo na China, ele me diz, olha, os restaurantes fecharam. Então você imagina o que é essa economia toda. Os chineses comem muito fora, porque os chineses vivem em espaços muito pequenos, então comer fora nem tem um caráter de excepcionalidade lá. Uhum. É o diário. Então, há milhões de pequenos restaurantes para atender as pessoas. Portinhas, assim, de 2 metros, que aquilo ali é um restaurante. Sim, Então, o que vai ser da vida dessas a pessoas economia também, né? gira em torno disso. Então, não é só o cara do restaurante, né? Aí é o pescador. Aí é o cara que traz as verduras. Aí, Sim. bom, aí aquela fábricazinha que fecha porque não está conseguindo exportar o que produz, porque o correio está fechado, porque ninguém está comprando da China, porque É um efeito dominó. tem uma padaria em Pequim, aliás, várias padarias, é uma pequena cadeia chamada Comptoir de France, que é assim, a padaria francesa de Pequim, é dirigida por um francês. Esses caras estão apelando para o crowdfunding, para os seus clientes do mundo inteiro. Para manter a padaria Para manter viva. a padaria viva, porque senão a padaria vai morrer. E aí isso vai ser uma tragédia para os expatriados, que é como a gente Uhum. chama os imigrantes de luxo, porque não vão ter onde comer uma coisa ocidental com aquele gosto do croissant, sabe? Sim, lembrar um pouquinho de casa. Mas esses caras, para você ver como é que essa economia é toda entrelaçada, eles fornecem croissant para companhias aéreas, eles fornecem croissant e bolinhos e não sei o quê para hotéis. Isso é o grosso do faturamento deles. As companhias aéreas não estão voando para a China. Os hotéis estão com uma lotação de 2%. Então, até essa parte industrial do trabalho deles está parada. Você imagina como é que vai ser isso? Esses caras tinham 18 lojas, já fecharam Não, é um incontáveis efeito lojas. devastador que eu acredito também que se isso começasse a proliferar da maneira como está acontecendo, isso vai se estender para a Europa. A Itália, por exemplo, tem um número de casos muito grande também, então está todo mundo muito preocupado com isso e vai se estender para outros países também. Por outro lado, eu não sei até que ponto que a gente precisa se preocupar tanto. A gente, você diz Brasil? Eu digo o mundo como um todo, porque a letalidade é baixa. É claro, vamos evitar passar o vírus. Claro, vamos lavar as mãos. Mas essa coisa de parar uma economia, eu acho que o efeito prejudicial disso pode ser muito maior do que o do próprio vírus. Porque quando fecha uma loja, aquela pessoa vai ficar doente, aquela pessoa pode morrer, vai para a miséria. Quando vai para a miséria, arrasta aquilo tudo junto, entendeu? Claro. Então, eu não sei se a gente está tentando curar uma coisa com um remédio que, afinal, vai fazer muito mais mal do que bem. Eu não sei até que ponto que é o caso, porque o mundo não parou na época do SARS. Sim. Aí você vai dizer, mas aí essas gripes se espalharam, mas a gente está a ponto de descobrir uma vacina, de descobrir um antiviral. Eu não sei, entendeu? Eu fico com um pouco de medo do alarde. Do alarde. Eu acho assim que é uma questão da gente se precaver, sim, porque eu acho que não faz mal a ninguém a gente tomar medidas de precaução, mas também a gente não deixar de viver por conta, né, Evidente, porque de um vírus que apareceu e que está se alastrando, porque é isso que você está falando. Às vezes a gente começa numa loucura que não está nem... Né? A gente começa a imaginar coisas que não estão realmente acontecendo. Tá todo mundo morrendo. Não está todo mundo morrendo. São algumas pessoas que estão morrendo e vamos nos precaver. Mas a questão é a seguinte. A gente sempre gripa quando viaja. É praticamente de lei. Uhum. Todo mundo tem a história de, viajei e peguei uma gripe no avião. Não é verdade? Sim. Avião, então, né? Pois é. Então, eu acho que a gente tá... Eu não sei, eu acho que também tem um elemento de pânico aí, por ser uma coisa que a gente não conhecia. Pela imprensa tá chamando atenção, mas tem que chamar atenção, a imprensa não tem como não chamar atenção. Claro. Mas pelas medidas drásticas adotadas pela China, de fechar cidades, não sei. Enfim, eu não sou epidemiologista, eu estou falando isso como uma pessoa que apenas está observando o que acontece em volta, mas eu tenho a impressão que uma recessão econômica pode ser muito mais prejudicial como um todo para a humanidade do que um vírus que tem uma letalidade de 2%, como você está dizendo.
Muito bem, vamos mudar de assunto, Vamos. falar de tecnologia? Oh, yes. O Twitter apresentou um crescimento expressivo. A empresa faturou US$ 1 bilhão em apenas um trimestre pela primeira vez. E um mega doador de recursos para campanhas do Partido Republicano dos Estados Unidos acaba de comprar parte das ações do microblog. O crescimento da rede social traz à tona uma preocupação: o combate às notícias falsas. Nas últimas eleições presidenciais americanas, a disseminação das fake news teve influência no resultado do pleito. E para este ano, o medo é ainda maior com as chamadas deepfakes. Com o uso de ferramentas de inteligência artificial, vídeos são adulterados e é possível até colocar rostos em corpos de outras pessoas. Atentos às deepfakes, YouTube e Twitter, duas das principais plataformas de distribuição de conteúdo, anunciaram novas políticas para lidar com esse fenômeno. O YouTube afirmou que vai remover vídeos tecnicamente manipulados da plataforma. A partir de março, a rede social vai designar a eles o rótulo de mídias sintéticas. Para determinar os limites, o Twitter vai aplicar alguns testes ao material. Os conteúdos só vão ser removidos se afetarem ou causarem danos graves à segurança pública. O assunto põe em questão a linha tênue entre o que deve ou não ser removido sob ameaça de cerceamento da liberdade de expressão. Eu acho essa história, a gente sempre vai falar sobre isso, né? Nesses tempos modernos, a gente vai falar de fake news, de tudo isso aqui. Agora, como é que se faz um controle de coisas, já que a gente está falando de disseminação, de coisas que se disseminam com tanta velocidade, Cora? Você que é uma pessoa entendida de tecnologia, a minha grande pergunta é, tá bom, vamos tomar medidas de segurança, vamos ver aqui, vamos testar essa mídia aqui, essa mídia lá. Consegue-se fazer isso com todas as mídias, com tudo que chega? Não. Não consegue, então a gente vai ter fake news, a gente vai ter eu acho esse tipo de problema sempre. A gente sempre teve fake news no mundo. A gente sempre teve boatos, a gente sempre teve propaganda falsa. Isso sempre aconteceu. O que a gente... Agora o que ficou um pouco mais simples é que agora as pessoas conseguem espalhar isso com mais facilidade. Sim. Mas eu acho que a única coisa que combate isso é a educação. Essa educação específica de falar para as pessoas, olha, quando você vê alguma coisa assim, você checa outras fontes, você procura ver de onde veio, mas aquela coisa que eu já te falei uma vez aqui, as pessoas não acreditam nem em fatos, bicho, quando não querem acreditar. Então, achar que fake news vai causar algum grande problema, eu não sei. Há essa preocupação toda com as eleições, mas eu acho que a questão das eleições também é ensinar as pessoas de onde obter informação. Sabe? Sim. É aprender a distinguir o que está recebendo de informação, ter o bom senso de não acreditar em coisas perfeitamente ridículas, porque tem algumas coisas perfeitamente ridículas no meio disso tudo, mas, de um modo geral, o que essas coisas todas fazem, fake news, deepfakes, tudo isso, eles reforçam a opinião das pessoas, mas eles não sei se eles chegam a mudar a opinião das pessoas. Eu acho que chega. Você acha? Eu acho que chega a mudar. Eu acho que a gente vê... Eu não sei, assim, é só você ver os seus grupos de WhatsApp, a quantidade de vídeo que chega pra mim, a quantidade de notícia que chega pra mim, que eu bato o olho e falo, opa... E que são pessoas que estão me mandando extremamente esclarecidas, pessoas que... Repara, E Belinha, essas pessoas já acreditaram nisso e já estão mudando o seu voto por conta desse vídeo ou por conta dessa notícia. Então eu acho que elas têm efeito sim. Mas você já viu alguém mudar o voto por causa disso? Mudar de inclinação política? Porque eu ainda não vi. Eu já vi pessoas muito influenciadas por notícias falsas, por vídeos, pessoas que mandam vídeos pra mim com um texto antes dizendo, olha só que absurdo que aconteceu, e você já sabe há 2, 3 semanas que isso é fake news. Ainda essas pessoas desavisadas que estão mandando uma coisa Mas que saiu então, um mês atrás e que ainda tá acreditando porque não percebeu que era fake, entendeu? A Eu acho que existe muito a isso. única forma de corrigir isso é educando essas pessoas. Sim, é educando. É fazendo campanhas de educação maciças para explicar às pessoas como distinguir uma notícia verdadeira de uma falsa, ou como corroborar se essa notícia é falsa, verdadeira e tal. Mas a percepção que eu tenho é a seguinte, uma pessoa que vota no Bolsonaro, qualquer coisa que chegue a favor do Bolsonaro, contra a oposição, ela vai divulgar isso sem o menor problema,
sem ter o menor trabalho de checar se isso é fake Não news vai ou não. checar. A pessoa que recebe, se é uma pessoa de esquerda, se é uma pessoa da oposição, essa pessoa não vai acreditar nem que seja verdade. Sim. Entendeu? Quer Sim. dizer, então, você está vendo, o Lula recebeu o troféu, o certificado, sei lá o quê, de cidadão de Paris. Uhum. Foi recebido com palmas e bravo. Olha aqui. Não precisa fake news, né? A gente tem o histórico do Lula. A gente tem as condenações do Lula. Você pode dizer, o Lula foi perseguido, o Lula foi preso por algum motivo que era bem real. Ou vai dizer, digamos, tá bem, o triplex, não, porque o triplex, ele nem... Mas aquele sítio de Atibaia não era dele? A forma como o PT se juntou com as empreiteiras, isso não foi real. Então, de onde saiu esse dinheiro todo que os caras estão devolvendo? E o dinheiro do Petrolão? E vai dizer que ele não sabia disso? Mas, a despeito de todos esses fatos, porque são fatos, o cara recebe o prêmio de cidadão de Paris e é aplaudido. Então, não tem jeito. Essa coisa aqui do Bolsonaro, com as rachadinhas, com os funcionários fantasmas, tudo isso já foi demonstrado claramente, está na cara para quem quiser ver. Tem esse caso suspeitíssimo desse Adriano. Qualquer outro presidente que tivesse feito isso, que não fosse o Bolsonaro, para um bolsonarista, já estaria pendurado pelos pés. Mas os bolsonaristas não olham para isso. Então, eu fico nessa impressão que as pessoas... Entendi, elas acreditam Tá no que elas entendendo? querem. A pessoa acredita no que ela quer. Ela não acredita no que é necessariamente verdade. Uhum. Mas eu acho... eu entendo isso que você está falando. Nem quando ela vê a verdade, ela não acredita. Uhum. Se essa verdade atrapalha a sua forma de pensar. Se ela tem uma super convicção ali, ela não vai... Esse que é o problema. Né? Então, tem muitas pessoas convictas de muitas coisas no mundo, mas eu ainda acho que elas têm efeito, sim. As deepfakes, as fake news, elas têm efeito e elas têm o poder, sim, de mesmo que você... não, eu já tenho minhas convicções e tal. E aí você vê um vídeo. Por mais que você não queira acreditar, acho que tem uma parcela. Outra parcela não quer acreditar e não vai acreditar. Mas tem uma parcela que pode mudar, sim, de opinião por conta disso. Até porque, hoje em dia, com essa coisa da coleta de dados, que todo mundo sabe de tudo sobre você, que manda exatamente a fake news que vai te apunhalar no coração, sabe? Porque eu acho que o buraco é muito mais embaixo hoje em dia. Você vai receber coisas que estão sendo feitas especialmente para você. Os caras estão fabricando coisas que são para esse público. De acordo com... Eu acho que quem foi que eu vi falar sobre isso? Acho que o Yuval Harari, no Roda Viva, né? Que tem ali uma detecção de que seu olho... Se você tá vendo uma figura e se seu olho foi mais pra figura X ou pra figura Y, o cara já sabe que você gosta mais disso ou daquilo e ele vai preparar pra você exatamente aquilo que você quer. Então, eu acho que isso aqui é muito perigoso. E ainda tem essa questão... Não, eu concordo, mas né? Eu acho que se superestima... Entendi. O estrago que as fake news podem fazer no campo da política. Entendi. Em outros campos, não. Eu acho que é uma coisa perigosa, por exemplo, em relação à saúde pública, movimento antivacina, esse tipo de coisa, essa Gente, luta. olha o sarampo aí, voltando. Isso eu não subestimo de jeito nenhum, o perigo disso. Mas em política, o que eu percebo é que dificilmente uma pessoa acredita sequer nos fatos. Imagina se a fake news vai fazer alguma diferença. Elas têm menos impacto político do que a gente supõe. E ainda tem essa questão, que é uma questão muito polêmica também, que é o cerceamento da liberdade de expressão, né? Como é que YouTube, como é que Twitter, como é que avalia, tira daqui, não tira, posso tirar, não pode, tô cerceando a liberdade, não tô... Isso é muito complicado. Isso é muito complicado, né? E há uma coisa no meio das redes sociais que eu achei péssima, que foi o Facebook não proibir propaganda política. Deveria ter proibido. Mas o Facebook tem uma ganância acima de qualquer bom senso. É uma coisa terrível. O Twitter proibiu. Agora, o Facebook não. O Facebook disse, não, isso não é liberdade de expressão. Acaba com propaganda política. Sim, né? Em época de eleição. Ganância, dinheiro. Porque os caras não estão olhando o bem comum. Não se trata de censura, se trata de bom senso. Muito bem. Mudando de assunto, vamos falar de política. O presidente Jair Bolsonaro compartilhou por WhatsApp um vídeo convocando a população para atos anti-Congresso.
Parlamentares e lideranças políticas de diversos partidos criticaram a atitude. O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso classificou o episódio como uma crise institucional de consequências gravíssimas. O ministro do STF, Celso de Mello, falou sobre o ocorrido, abre aspas, a face sombria de um presidente da República que desconhece o valor da ordem constitucional, que ignora o sentido fundamental da separação de poderes, fecha aspas. Não há uma referência explícita ao Congresso ou ao STF no vídeo, mas fica clara a chamada para os atos que têm sido convocados contra as duas instituições no próximo dia 15. Um trecho do vídeo diz assim: vamos mostrar que apoiamos Bolsonaro e rejeitamos os inimigos do Brasil. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, se reuniu com Bolsonaro na última segunda-feira. A senadores que o cobraram por seu silêncio, Alcolumbre disse que assuntos de nação não seriam resolvidos em redes sociais. O governo federal costura um acordo com parlamentares para votar os vetos ao orçamento de 2020. Você convocar o povo para protestar contra outro poder é uma das coisas mais antidemocráticas que existem na vida, né? A gente não pode ter dúvida de que isso é uma tentativa de golpe, né? Eu escrevi isso no Facebook, e aí várias pessoas bolsonaras vieram reclamar comigo que não é nada disso, que o vídeo que o presidente compartilhou, não. Espera aí, a intenção do presidente ao compartilhar aquele vídeo era muito clara. Claro, gente. Então, a gente não pode aceitar que nenhum poder tente amordaçar os outros, que nenhum poder tente jogar a população contra os demais, porque o equilíbrio da democracia está nos três poderes. São péssimos, são o que temos. Eles precisam existir. Olha aqui, o Congresso está uma porcaria, está uma porcaria. O presidente é uma porcaria, mas com toda certeza absoluta. Mas ele está lá. O Supremo, nem falar. Porém, são essas três porcarias que garantem que a gente não tem uma ditadura de merda. Gente, o Congresso... Desculpem o meu francês. É tão óbvio, assim, o Congresso, ele tá ali exatamente para não deixar que o presidente faça tudo o que ele quiser na vida, né? Para que haja um contraponto, para que haja ali uma oposição, para que haja... quero fazer o que eu quero da vida. O contraditório é fundamental. É fundamental, e o Congresso existe para isso. E aí, na hora que um presidente diz, vamos derrubar esse Congresso, tá muito explícita a mensagem. E o que é a política? A Dilma caiu por quê? Porque não sabia se comunicar com o Congresso. Se a Dilma desse as mesmas pedaladas, mas fosse uma boa política, como era o Temer, apesar que a gente pode achar qualquer defeito no Temer, mas ele sabe fazer política, ela não teria caído. Agora, não é possível você ter um presidente da República que não tem diálogo com o Congresso. Claro, isso gente, é terrível. Óbvio. Então, se a pessoa não tem disposição para fazer política, se a pessoa não tem disposição para negociar com o Congresso, que não significa necessariamente um toma lá da cá, significa conversar, significa convencer as pessoas, significa também tomar lá da cá, porque a gente sabe que essas pessoas que estão lá são ruins, mas isso sempre foi assim. Sim, isso é o trabalho dos políticos, a gente paga os políticos para isso. O presidente é contratado para isso, para dialogar com o Congresso. É claro. Se ele não tem vocação para isso, como era o caso da Dilma, que não queria falar com ninguém, como é o caso do Bolsonaro, que prefere estar na caserna, não se candidate. É claro, vai fazer outra coisa, a gente tem tanta coisa para fazer nesse mundo. Exatamente. Não é? Vai ser capitão. Ou vai fazer qualquer outra coisa. Tá cansado de ser capitão, faz outra coisa, a gente faz um curso. Vai fazer churrasco na piscina. Vai fazer churrasco. Vai pescar. Olha, sem brincadeira, quando isso aconteceu, eu falei, gente, não é possível. Não. A gente acha que tudo já aconteceu, mas não aconteceu, né? Sempre vem uma bomba maior. A gente não tem ideia do que ainda pode acontecer. Do que ainda está por vir. Então, eu acho que tem gente muito iludida com o governo nessa altura do campeonato. As pessoas achando que, o presidente é assim mesmo. Gente, tem certas coisas com as quais a gente não pode transigir. E essa é uma delas. Sim. Definitivamente. Sim, com certeza. Eu fico boquiaberta. Eu também. Eu ainda fico. Eu não consigo me boquifechar. Também não. Tô cheia de mosca na boca. Vamos mudar de assunto e a gente fala agora de ciência. Já imaginou uma plataforma que identifica a presença de mulheres no ambiente acadêmico? Essa é a proposta do projeto Open Box da Ciência, que apontou 250 mulheres que exerceram papéis de destaque na pesquisa brasileira.
Criada pela organização de mídia Gênero e Número, a iniciativa revelou novos dados sobre o tema. As informações foram tiradas da plataforma Lattes e, a partir daí, foi desenvolvido um algoritmo capaz de pontuar pesquisadores e pesquisadoras segundo alguns critérios. Entre eles estão a quantidade de artigos publicados em revistas de impacto, a ordem de autoria desses artigos, a quantidade de prêmios recebidos e quantas vezes o pesquisador participou ou organizou eventos, congressos, exposições e feiras científicas, além de ter, no mínimo, doutorado. A contribuição das mulheres na ciência tem se tornado um assunto recorrente. No mês passado, tivemos mais um ponto para elas. A astronauta americana Christina Koch, de 41 anos, quebrou o recorde feminino de permanência no espaço. A astronauta concluiu uma missão de 328 dias na Estação Espacial Internacional da NASA. Christina superou o recorde da astronauta Peggy Whitson, que tinha ficado no espaço por 289 dias em 2017. Além disso, a NASA tem planos de levar a primeira mulher à Lua numa missão prevista para 2024, mais de meio século depois da primeira vez do homem na superfície lunar. O processo seletivo da agência passa por exames físicos, 2 anos de treinamento, avaliação e formação acadêmica científica. Também é preciso ter cidadania americana. É importante a gente lembrar que a participação das mulheres na construção do pensamento científico é tão antiga quanto o princípio da própria ciência, porque as pessoas não lembram, né? A gente acaba não tendo memória e não lembrando. Como tem uma maioria masculina, a gente acaba não lembrando das mulheres. Outro dia mesmo a gente estava falando da Suzana Herculano Zell, que é uma super neurocientista e que luta muito pela ciência, né? Pelo bem da ciência, e que acabou deixando o Brasil. A gente estava conversando sobre isso em off. Ela acabou deixando o Brasil porque ela não tinha incentivo ao trabalho dela aqui, né? Não havia políticas públicas, etc. e tal, para a ciência, e ela acabou deixando o Brasil, sendo meio que forçada a deixar o Brasil para poder realizar o trabalho dela. Então esse prêmio é muito incrível, né? Muito, muito bom. É muito legal você premiar mulheres cientistas, eu acho que tem uma coisa engraçada, porque eu acho que uma ciência feita por mulheres é diferente de uma ciência feita por homens. Claro. Porque a ciência não está nas respostas, a ciência está nas perguntas. Então, você vai pesquisar alguma coisa porque você pensou alguma coisa de uma maneira, uma certa dúvida te veio à cabeça. E as dúvidas femininas são diferentes das masculinas. Então, acho que é uma complementaridade aí que não se pode subestimar de jeito nenhum. Uhum. Os grandes laboratórios lá de pesquisa científica nos Estados Unidos, eles procuram mulheres incessantemente para justamente ter esse grupo de visões diversificado e amplo, né? E a gente fala tanto aqui no programa sobre pensamento crítico, né? Isso tem muito a ver, o cientista, ele parte, é isso que você está falando, ele parte de uma pergunta, ele parte de uma dúvida, e vamos pesquisar, e vamos atrás. E é muito necessário que a gente tenha pensamento crítico, que a gente forme pensamento crítico, para que a gente tenha cada vez mais cientistas, sejam mulheres ou homens, descobrindo e fazendo pesquisa e tendo uma contribuição relevante para o mundo inteiro, né? O quão importante é você formar o pensamento crítico. E nós vamos ter chegado à perfeição no dia em que isso não for mais notícia. É verdade. Né? É verdade. E olha, só a gente lembrar aqui, a Marie Curie, uma química e física polonesa, foi a primeira mulher a receber um prêmio Nobel em 1903 na física e recebeu novamente o prêmio em 1911 na área da química, ambos por seu trabalho sobre radiação, sendo a primeira pessoa e única mulher a ser premiada 2 vezes, e continua sendo a única pessoa a receber o prêmio Nobel em 2 áreas distintas. Entre 1901 e 2019, apenas 54 mulheres, num total de 923 premiados, receberam o prêmio Nobel, das quais 20 foram em física, química, fisiologia ou medicina. Mas você vê, são uma disparidade 54 enorme, mulheres num total de 923 premiados. Tem alguma coisa errada nisso. Alguma coisa está fora da ordem, né? Exatamente. Muito bem, Corinha, estamos chegando ao fim. Antes das nossas dicas, eu queria que você comentasse rapidamente o seu artigo dessa semana, que você falou sobre a praga de gafanhotos na África. Que você disse, tá todo mundo preocupado com isso, com aquilo, mas está acontecendo uma coisa que ninguém dá muita atenção e que, de fato, a gente precisa olhar. Olha, em vários aspectos, eu acho essa praga de gafanhotos pior do que o coronavírus. Porque a África já é um erro a gente dizer África como um todo, mas o continente é vulnerável. É o continente onde há maior pobreza localizada no mundo, populações carentes.
E você tem uma praga de uma coisa que você não consegue combater. A gente está em 2020 e ainda não se consegue combater gafanhoto, gente. O gafanhoto já era uma praga bíblica. O gafanhoto é muito antigo, não, né? Você vê aquelas massas de gafanhotos, eles posam numa plantação, quando eles vão embora não tem nada. Então, o que a gente não está falando de gafanhoto, a gente está falando de insegurança alimentar, a gente está falando de crises de fome, a gente está falando de repercussões econômicas também, porque a agricultura faz a economia girar. Claro. Então, você está falando de uma mega crise acontecendo lá e ninguém está prestando atenção. Eu fico muito boba com isso, porque eu acho super séria essa praga. Tudo que eu li sobre a praga é muito assustador. E ninguém está nem falando dos gafanhotos. E aí, olha que nome bonito que os africanos dão para gafanhoto, o dente do vento. O dente do vento? E é isso mesmo, porque vem aquele vento, traz gafanhotos e exatamente. come tudo, né? E eu gostei muito da maneira como você finalizou o seu artigo, porque você diz que, desculpa, tá falando de tantas tragédias, não é isso? Foi. De tantas tragédias, mas é que quando eu fiquei sabendo que o presidente convocou uma passeata pro dia 15 de março contra o Congresso, eu não consegui pensar em mais nada que não fossem muitas tragédias. Pois é. Aí a gente lê e morre de rir com você, por isso que eu te amo, Corinha. Entendeu? Bom, vamos lá, chegando ao fim do programa, dicas, temos? Minha dica de hoje é para a garotada, assim, na idade dos meus netos, 10, 11 anos, essa coisa. Prisioneiros da Geografia para Jovens Leitores. Nosso Mundo Explicado em 12 Mapas, do Tim Marshall. É ilustrado pela Grace Easton e pela Jessica Smith, é uma edição da Zahar. Lindo livro. E foi traduzido por Maria Luísa Borges, a minha amiga, aliás. Enfim, sabe, esse livro é absolutamente espetacular. Ele escreveu Prisioneiros da Geografia, que eu recomendei como livro para adultos. E essa versão aqui é linda, porque ele faz uma explicação político-geográfica do mundo. Por que os países são assim? Por que a China precisou se expandir até aquela área da muralha dela? Por que um país vem para cá, o outro para lá? Por que um briga com o outro? Então, são 12 mapas lindos. É um livro muito ilustrado, com legendas. Lindo livro. Com explicações visuais, tá vendo? Os mapas são muito bem feitos e os mapas mostram, olha, aqui tem uma cadeia de montanhas que impede a expansão desse território. Ah, legal. Né? Aqui tem uma cordilheira que separa um país do outro, aqui tem um deserto que atrapalha muitas coisas. A gente vai fazer umas imagenzinhas, pessoal, para colocar lá no @aquelas2podcast no Instagram, para vocês verem. Eu super recomendo, porque uma criança lê isso aqui, ela já sai entendendo de geopolítica num grau que muito adulto ainda não chegou lá. É espetacular, é um daqueles livros para criança que eu digo, meu Deus, eu queria, quando era criança, ter encontrado um livro desses. É lindo mesmo. Ele é bonito e ele é absolutamente simples de entender. Quando ele mostra o desenho, você diz, isso mesmo, olha aqui, curioso. Muito legal. Bom, e a minha dica, que é a sua dica também, que então, é uma dica comece nossa. Com a nossa dica. Não, a minha dica é de cinema. Eu fui ao cinema essa semana, não sei. A gente tá aqui meio na surpresa, tá, gente? Eu vou dizer pra Cora o que eu achei, a Cora vai me dizer o que ela achou. Eu não sei se ela gostou, eu não sei se ela não gostou, mas eu gostei muito. Eu coloquei, inclusive, no nosso Instagram e no meu Instagram, dizendo que nos últimos tempos foi o filme mais forte, o filme que mais me emocionou dos últimos tempos, que se chama Você Não Estava Aqui, que é um novo filme do Ken Loach, que é um super cineasta, um cara que eu adoro, e que é um cara muito preocupado com as questões trabalhistas, então ele sempre traz essa temática nos filmes dele. E é um filme que fala sobre uma família de classe média baixa, em que o chefe dessa família, né, esse personagem principal, ele tá desempregado e ele consegue um trabalho de entregador numa dessas empresas que você é contratado, mas não é contratado. Você vai lá, vai prestar um serviço para essa empresa vai tirar o seu couro, vai te prometer que você vai virar o cara, o autônomo mais feliz e mais maravilhoso do mundo, cheio de dinheiro no bolso, tira o seu couro, você trabalha 14, 16 horas por dia, não vê mais a sua família, a família entra em colapso, e é um filme muito atual. É um filme que fala muito do que a gente está vivendo, do que muitas pessoas estão vivendo. É um filme com atuações incríveis, a direção do Ken Loach é maravilhosa, os diálogos incríveis. Então, eu super recomendo. Você Não Estava Aqui. E a Cora agora vai dizer assim pra mim, não gostei desse filme.
Não é verdade. Eu gostei muito do filme. Gostei muito do filme. Ele aborda um problema real, mas eu acho que ele exagera um pouco na dose. Quer dizer, eu acho que talvez ele fosse melhor se ele não empilhasse tantas desgraças juntas, sabe? Quer Sim, dizer, se a gente não saísse sem ar do cinema. Eu acho que ele acaba sendo um pouco panfletário. Ele entra numa coisa que os ingleses chamam de misery porn, pornografia da miséria. Quer dizer, então, tudo dá errado, as coisas são todas muito ruins. Menos, né? Mas não é nada que não seja possível de acontecer. Exatamente, mas né? não é implausível. E é uma denúncia real contra uma precarização do trabalho. Porém, aí tem esse grande porém. Para onde o mundo vai? Eu não sei. Porque também não existe mais o mundo que o Ken Loach propõe, que é o mundo do chão de fábrica, de onde esse cara saiu, sabe? Porque o trabalho está acabando. Sim, a gente leva a refletir exatamente sobre um assunto que está sempre presente aqui no podcast, que é para onde vai o trabalho, que trabalho será esse do futuro, o que a gente vai fazer, o que será de nós, né? É um tema que é abordado no Indústria Americana, no documentário... que a gente falou aqui, que ganhou o Oscar. Produzido, pois é, pelos Obama. Porque o que a gente vai fazer? A gente está exatamente naquele ponto de mudança de paradigma do mundo, de inflexão, em que entra uma nova onda, mas essa onda sai dando caixote em todo mundo. Pois né? é uma ganância muito grande. Quem é que vai conseguir sobreviver pois a essa onda? O que eu acho que a gente vê no filme e é a vida real, é uma ganância muito grande por parte dessas empresas que recrutam esses empregados e que na hora que o cara precisa... É um sistema francamente escravagista e cruel. Na hora que o cara precisa de um dia de folga para atender uma questão pessoal grave, ele não pode, porque senão ele vai perder, porque senão vão colocar alguém no lugar dele. E é uma pressão, que eu acho que é uma pressão que existe mesmo. E você sente a pressão no filme. O filme é muito bom por causa disso, porque você se sente tão acuado quanto os personagens, né? E eu acho que tem ali uma questão de direção, uma questão de diálogos muito bem escritos. Os atores são excelentes. De cortes muito bem feitos na hora que tem que cortar para passar para um outro assunto. Os atores muito bem. Esse protagonista é muito bom. Todos eles são bons. A mulher dele é muito boa, né? Ele é casado com uma mulher que é cuidadora de idosos e que também fica... muitas horas fora de casa, com 2 filhos adolescentes que precisam da presença dos pais, mas que não tem naquele momento, porque os pais precisam trabalhar, porque precisam botar comida na mesa. Então, realmente, você vai ficando sem ar. Vai ficando sem ar no final. O meu marido olhou pra mim e falou assim... a gente tinha saído pra ver um filminho, né? E jantar. Depois de tanto tempo que a gente não fazia isso, né? Que a gente conseguiu deixar o Theo em casa. Tipo, tô precisando agora de mais... muitas saídas dessas, porque eu tô, tipo, deprimido, arrasado. Mas é porque é muito real. Não é um filme alegre, viu, gente? Não é. Vocês não vão ao cinema pra se divertir, mas é um super filme. É um super filme. Dá muito o que pensar. É um filme do Ken Loach, pronto. É um filme do Ken Loach, exatamente. Não vai ver filme pipoca, vai ver filme cabeça. É exatamente isso. Não é? Então tá certo. Terminou, acabou. Deixa eu te dar mais uma dica pros nossos ouvintes também. Eu fui ver Jojo Rabbit. Eu vi Jojo Rabbit então vamos falar de novo? Então vamos falar agora de filme, mais um filme. Pronto, a Cora também viu. Eu amei. Pois é. Você não? De novo, é um filme que eu não consigo dizer eu amei totalmente em aberto. Eu gostei muito do filme, mas eu tenho uma coisa psicológica com filmes que tentam lidar com a Segunda Guerra, com o nazismo, de uma forma light. Leve. Quer dizer, o que eu questiono é isso. Mas dentro disso, eu acho o filme excepcional. Ele mostra como a criança fica inteiramente fanatizada. Sim. Mostra de uma forma engraçada, de uma forma sinistra. É um ótimo filme. É um ótimo filme. Mas me deixou com essa dúvida. Esse tema... tem licença para isso? A gente pode brincar com algumas coisas, porque tem algumas coisas que são terríveis demais para você... eu acho para assim, você lidar com leveza. Eu não sei, sabe? Quer dizer, você ficou com essa dúvida. Eu tô falando isso do fundo do coração, porque eu gostei muito do filme, mas eu não sei, quer dizer, até que ponto que isso
não cria uma aceitação também do nazismo, sabe? Ou de que não são tão terríveis esses personagens porque você pode enfrentá-los, como acontece no filme, você não consegue enfrentar com essa facilidade, essa questão. Sim, né? não, eu entendo o que você está falando. Então, não realmente sei a gente pode ser levado a pensar isso, mas eu levei... Não é uma questão de imaginação, sabe? É uma questão de realidade. Então, a imaginação fica num plano superior ao da realidade no filme. Sim, porque era nesse ponto que eu queria chegar, assim, porque eu levei para o lado totalmente lúdico. Eu meio que mergulhei, entrei na história do filme e levei para o lado totalmente lúdico e da imaginação. E como entretenimento enfim... Como entretenimento é 100%. Eu achei 100%. Eu achei uma história muito criativa e leva a gente para esse lado mais lúdico em cima de alguma coisa que a gente não está acostumado a fazer esse exercício. Ou seja, a gente não está acostumado, até porque é o que você falou, é muito difícil. Será que a gente pode fazer um exercício lúdico em cima de uma coisa que foi uma tragédia tão grande? Também não sei, mas eu fui levada, o filme me levou a fazer esse exercício totalmente lúdico e falar, nossa, que ideia, porque eu acho a ideia muito original. A ideia é muito boa. Né? Muito original. Não, o filme é muito bem feito, o filme é ótimo, mas, no meu caso, agora eu também vejo, eu sou descendente direta de judeus que foram perseguidos pelo nazismo, gente que fugiu da Segunda Guerra, eu tenho um trauma com isso. Então, não sei até que ponto que a minha visão é influenciada por causa disso. Mas, enfim, é uma dúvida. É uma dúvida, eu também não sei responder essa pergunta. Como tudo em arte, e o Milor tinha uma frase que eu achava maravilhosa, que é arte é intriga. É isso. É isso. Não, eu também não sei responder essa pergunta, não. Você jogou aqui uma pergunta que eu também não sei responder. Eu sei te dizer o que aconteceu comigo vendo o filme, né? Vendo essa história, que é uma história que você não está acostumada a ver. Né? Não, totalmente não está acostumada a ver essa abordagem, né? Agora, realmente, se você for pensar por outro lado, será que pode, será que não pode? O fato é que o Jojo Rabbit ganhou o Oscar de roteiro adaptado, se não me engano, e também foi indicado a outros Oscars, mas não levou. E eu acho que vale ver, até para tentar responder essa pergunta. Mas é um filme que vale ver. E ao contrário do filme do Ken Loach, vocês não saem deprimidos, podem ficar tranquilos. Pelo contrário, é um filme que te emociona várias vezes, mas você sai leve, né? Agora, outra pergunta, como é que a gente pode sair leve de um filme que fala de um assunto tão trágico, né? Que coisa é o ser humano. Né? Arte é intriga. Tá certo, Corinha. Adorei esse retorno de Jedi. Foi muito bom. Semana que vem, firmes e fortes aqui, né? Firmes e fortes. Aliás, espera aí, vamos pedir pra ela dar um alô, porque a gente tem companhia hoje pelo aqui. Amor de Deus. Nossa querida Thaís. Mas como nós somos patetas, a gente é muito pateta. Thaís, dá um alôzinho aqui. Por favor. Peraí, deixa eu explicar antes da Thaís dar um alô. A gente tinha a nossa produtora maravilhosa, Juju Zurli, que foi morar no Paraguai, e aí tá com outras atribuições, outras ocupações, e acabou não podendo ficar mais com a gente. E aí ela indicou pra gente essa preciosidade que é Thaís, que tem um texto maravilhoso, que ajuda a gente na produção. Fala aí, Thaís, dá um alô aí pra galera. Obrigada, gente. Prazer aí aos ouvintes. E é um prazer enorme estar fazendo esse trabalho com vocês. Tá só começando. Muito linda. Muito obrigada. Então, olha, a gente Thaís, tem muita sorte, isso é tudo que eu posso dizer. Muita sorte, né? Muita sorte. Então, se vocês quiserem falar com a gente, vai lá no aquelasduaspodcast@gmail.com, que a Thaís, ela vai sempre entrar no e-mail para ver se tem alguma sugestão de pauta ou não. A gente também, mas a Thaís mais, né, Thaís? Mais assiduamente. E você pode também participar do programa com sugestões nas nossas redes sociais, na nossa rede social, que é o @aquelasduaspodcast no Instagram. Fora isso, eu acho que você pensou em música, eu não pensei dessa vez, não fiz o dever de casa. A gente não fez o dever de casa da música, mas já temos mais de 300 músicas na nossa playlist no Spotify. Então vai lá, outro dia um ouvinte entrou no nosso perfil ali, falou, nossa, eu tô amando a playlist de vocês. Então, gente, faça como esse nosso ouvinte, que eu esqueci o nome, isso é um horror, esqueci o nome do ouvinte, mas eu não tenho mais o nome dele aqui, vivo na memória. Mas é isso, vai lá no Spotify também, segue a nossa playlist, que a gente tá sempre colocando novidade por lá. Beijo grande e até semana que vem. Beijão, gente. Aquelas Duas, com Isabela Sais e Cora Ronay.